Versículo. Evangelho de João, capítulo 3, do 1º ao 15º versículo. Por favor, vamos ler juntos esse texto sagrado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Bendito Pai, que nós, ó Senhor, possamos crescer espiritualmente, que nós possamos refletir sobre a nossa própria vida, a nossa missão, o nosso compromisso contigo, que nós possamos, ó Senhor, ser instruídos, ensinados pelo Teu Espírito Santo. Aviva, ó Senhor, as forças da nossa memória e escreve em nosso coração com ponteiro de ferro a Tua palavra. Instrui, ó Senhor, o Teu povo para glorificar somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, vamos olhar para esta sequência lógica dessa história que João não conta de forma repentina ou simplesmente disse: eu vou contar uma história. Tem começo, tem meio, tem fim, tem objetivo, tem razão de existir essa história no Evangelho de João. João já havia contado e relatado aos seus leitores que Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia. Depois disso, ele segue para Cafarnaum e depois segue para Jerusalém. Era época de Páscoa e às Páscoas Jesus sempre passava em Jerusalém, desde criança. Ele seguia com seus pais a Jerusalém e usufruía daqueles momentos felizes, momentos únicos, momentos em que ele tinha contato com os líderes religiosos, como é mencionado em um outro evangelho, quando ele encontra os líderes e conversa com eles, e os pais seguem o caminho, depois voltam achando e lembrando: perdemos Jesus. E Jesus, aos 12 anos, estava com essas pessoas, instruindo, conversando, e os líderes estavam boquiabertos, admirados pelas coisas que Jesus estava fazendo, admirado com o que Jesus estava falando. O tempo passa, ele faz o milagre em Caná da Galileia, segue depois para Cafarnaum e para Jerusalém, como há pouco dissemos. Mas aqui, em Jerusalém, depois de ter purificado o templo, de ter expulso cambistas, animais, ter feito calmamente
Ele não estava de cabeça quente quando fez um chicote e expulsou todas as pessoas e os animais que estavam fazendo do templo um mercado, tirando o objetivo de que aquele templo, aquele local, aquele pátio deveria ser dedicado à oração. Não, ele faz com calma, tranquilidade e expulsa todos eles. E traz um ensino muito claro: não faça da casa do meu pai um covil de salteadores. Não faça da casa do meu pai um lugar que não seja um local de oração. Ele segue, continua lá em Jerusalém, faz milagres, pessoas são curadas, pessoas experimentam transformações, mudam o seu sofrimento em paz. Ele consola, ele refrigera, ele resolve problemas e todos estão ali observando. Diz o texto, no capítulo 2, versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Crer no nome de Jesus, reconhecer que ele fez os milagres, reconhecer que ele é o Filho de Deus, precisa passar por um novo nascimento. Porque Jesus, neste texto, do capítulo 2, 24 e 25, ele diz: Jesus não se confiava neles. Eles creram porque viram os milagres, eles creram porque viram o poder de Deus, eles creram porque viram as coisas acontecerem. Mas Jesus sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia como essas pessoas poderiam ser traiçoeiras, más, mentirosas, falsas, interesseiras. E, num certo momento, ele disse: vocês estão comigo por causa dos milagres que eu tenho feito. Lá adiante, ele também afirma: vocês estão comigo por causa do pão que eu dei a vocês. Ele diz: essa é a sua natureza. Por essa razão, João vem explicar e exemplificar esse diálogo com Nicodemos. Porque as autoridades viram o que ele fez no templo. As autoridades, os judeus importantes, viram os milagres. E agora, diz o texto, havia entre os fariseus uma seita vigorosa, uma seita que era rígida. Agora um homem fariseu vai se chegar a Jesus, vai questionar Jesus, vai conversar com Jesus à noite. Algumas pessoas pensam que Nicodemos foi à noite porque estava escondido. Pode ser, pode não ser. A Bíblia não está dizendo que ele foi à noite porque estava escondido, que estava se escondendo, que estava tímido. Ele foi à noite. Normalmente se faria escondido, principalmente porque não é mais aquela visão de um Jesus aos 12 anos entre os fariseus, os saduceus, os importantes, que está trazendo algo extraordinário. Agora ele tem 30 anos, está na sua antepenúltima Páscoa e entra naquele templo fazendo milagres, arguindo, questionando, orientando, mudando e desejando que as pessoas tenham uma nova postura diante dele, diante da igreja e dentro do templo. Um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi. Veja a maneira e o tratamento que este fariseu, esta pessoa que estava ali questionando a autoridade de Jesus, logo no capítulo 2, quando o templo é purificado. Com que autoridade você faz estas coisas? Ele fazia parte deste grupo. Ele fazia parte deste grupo. Talvez ele não estivesse ali junto com aquelas palavras, mas fazia parte. Então, Nicodemos, ele ouve de Jesus, no versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
como Jesus foi suave, né? Alguém, Nicodemos, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que foi procurar Jesus, ele deve ter parado de início pensando: quem é esse rabi? Será que é um judeu helenista? Será que é uma pessoa que está criando um novo grupo? Já haviam tantos grupos e na época da Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, saiu de 50 para 250 mil pessoas, e o Império Romano ficava temeroso que aquilo tudo fosse uma causa de rebeldia, uma causa de revolução, revolta dentre aquelas pessoas. Quem é esse? Rabi? Nascer de novo? Pode ser que tenha passado na mente de Nicodemos um ensino grego de Pitágoras, 500 anos antes de Jesus. E não vamos pensar que um ensino de 500 anos antes de Cristo não pudesse estar ali no meio e no coração deles. Afinal de contas, Calvino viveu há 500 anos atrás, e a gente tem isso bem firme no nosso coração, das doutrinas que ele ensinou, e da reforma, quando Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. 500 anos para o pensamento humano não é um longo tempo. Será, poderia pensar Nicodemos, que esse judeu é helenista e está seguindo o raciocínio de Pitágoras, que era: quando o homem morre, a sua alma, na linguagem dos gregos, transmigra para um outro corpo. Vocês já ouviram isso nos dias de hoje? Essas histórias de sair daqui e encarnar em outro lugar, em outra pessoa. Não é uma história nova, nem foi inventada por Allan Kardec. Jesus disse: não é isso. Mas será que Nicodemos, com o conhecimento que tinha, não pensou, como um bom judeu, como um bom fariseu, que Jesus estava dizendo: sim, todo gentio precisa nascer de novo? Porque judeu não precisaria nascer de novo. Judeu já é, como eles dizem, temos por pai Abraão. Temos por pai Abraão. Como é que a gente vai dizer para um judeu nascer de novo se ele tem essa consciência? Nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos, nós fomos gerados por Deus, nós somos povo de Deus, nós somos a nação de Deus. Jesus também disse: não, Nicodemos, não é nada disso. Jesus corrige o pensamento de Nicodemos. E as pessoas que estiverem abertas para corrigir os seus pensamentos à luz da palavra de Deus, é uma pessoa feliz, é uma vida que vai dar certo, é uma alma bem-sucedida. Mas se a gente fechar a nossa mente e disser: não, nada vai me fazer mudar, nada vai fazer mudar a minha forma de pensamento. Eu sei o que eu tenho crido, eu sei o que eu estou pensando. Jesus disse: Nicodemos, é necessário. Primeiro ele diz que alguém nasça de novo. Depois ele diz: necessário que você, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Se não é Pitágoras, se não é o raciocínio judaico, desculpa, Jesus, mas olha a minha idade, olha para mim, Jesus. Nicodemos afirmaria: e olha, minha mãe já faleceu, como é que eu vou voltar ao ventre da minha querida mamãe para eu nascer de novo? Então a palavra é bem usada no Nordeste. Acudiu Jesus e disse: não, Nicodemos, não é nada disso. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. Mas o que João está escrevendo não é uma história aleatória, uma história bonita que ele lembrou e resolveu escrever.
Olhem comigo, João capítulo 1, versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. Veja o que João está dizendo no seu primeiro capítulo, nas suas primeiras palavras, ou na sua maneira introdutória para aqueles que vão ler o Evangelho, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O pensamento de João é que, olha, eu vou provar agora isto. Já provei que Ele é o Deus Criador e provedor e sustentador e extraordinário, quando citei, diria João, o milagre em Caná da Galileia. Mas agora eu quero mostrar que Ele é também o doador da vida e o que nos traz a salvação, e que as pessoas ainda não estão compreendendo. É Ele que é zeloso pelo templo, mas agora eu quero mostrar para vocês que é nascido pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Não é um gentio que resolveu entrar na aliança de Israel. Não é um gentio que resolveu ser um prosélito, ou um gentio que abraçou a circuncisão. Não. Eu quero ser de Israel, eu quero ser um judeu, eu quero ser... Não é como Cornélio, um homem piedoso, que fazia orações, que entregava suas esmolas. Não, não era assim. Este é o convite de Jesus para que descarte a possibilidade de um nascimento pela minha própria vontade. Um envolvimento com Jesus, ou com essa mudança de vida, o nascer de novo, como foi citado e lido aqui em Ezequiel 36, dar-vos-ei coração novo. Eu quero ter um coração novo, eu tenho vontade de ter um coração novo, diferente. Não é sua vontade. É assim como diz o outro profeta: converte-nos, Senhor, e seremos verdadeiramente convertidos. É isso que está no coração de João, é isso que está no coração de Jesus, e que João escreve dizendo: não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então a gente para um pouquinho e exemplifica lembrando da história de um homem que não queria ser crente, que não queria ser cristão, que não queria seguir a Jesus, que não queria mudar de vida. Saulo, respirando ameaça. O ar que ele respirava chamava-se ameaça. Esse era o oxigênio desse Saulo que veio a ser o apóstolo Paulo. Caminhando para Damasco, cartas em mãos, documentos que comprovavam a autoridade, porque judeu ele perguntava muito: você tem autoridade para fazer isso? Ele tinha autoridade dos principais para prender, levar preso e até permitir e decretar a morte desses que são rebeldes contra a religião judaica. Ele respirando a ameaça, Jesus chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele segue cego até a cidade, fica em uma casa, na rua direita, e Deus levanta Ananias para ir até o encontro. Ananias descreve a situação, os medos, os receios. Saulo queria ser cristão? Não. Saulo queria nascer de novo? Não. Saulo queria o quê? Ser sim aquele responsável e continuar sendo responsável por receber as túnicas daqueles que apedrejariam muitos cristãos além de Estevão. Saulo estava lá na morte de Estevão, e Saulo consentiu com a morte de Estevão. Saulo não queria ser cristão, mesmo sem vontade, mas na vontade de Deus,
que é irresistível, num chamado sem igual, numa experiência de novo nascimento tão extraordinária. Nós não passamos por essa mesma experiência, e cada um de nós tem uma experiência de um novo nascimento. Saulo, ele diz: quem és, Senhor? E a Ananias, o Senhor diz: este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele há de padecer, sofrer por causa do meu nome. Esse era o futuro de Saulo. E agora, Paulo, convertido, salvo, ele deixa de ser o perseguidor para ser o embaixador. E essa é a terminologia que ele escolheu, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20: sou embaixador em cadeias. Antes ele colocava em cadeias, agora ele está em cadeias. E escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, também versículo 20, ele diz: e vocês são embaixadores. Embaixadores. E ele disse: e eu, quando falo, eu falo como se fosse próprio Deus falando, porque eu sou o embaixador de Deus, eu sou o embaixador de Cristo, eu sou aquele que vai falar e apontar a respeito da verdade. Essa é a mudança de um novo nascimento. Quando passamos pelo novo nascimento, e graças a Deus Saulo passou por esse novo nascimento, ele deixa de ser o embaixador do mundo judaico, embaixador das leis de Moisés, para ser o embaixador de Cristo, o embaixador até mesmo em cadeias, no sofrimento, na angústia, na tristeza, na luta. Mas ele diz: sei estar contente em toda e qualquer situação, porque eu sei viver, eu aprendi a viver em todas essas circunstâncias: riqueza, pobreza, fartura, escassez, alegria, sofrimento, perseguição, paz. Eu sou o embaixador do nosso Deus. É isso que transforma Deus quando nós passamos pela experiência do novo nascimento. É a relação humana, a relação com Deus de Paulo, de Saulo, mudou. A relação de Saulo ou Paulo com os cristãos mudou. A relação com os judeus, seus compatriotas, mudou de tal maneira que ele dizia, ele escreveu: eu preferia ser anátema, maldito, está errado. Eu preferia por amor aos meus compatriotas. Mas meus compatriotas, eu digo para vocês, eu não estou errado, lamento. Como João disse, como Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Senão, a nossa postura continua a mesma durante toda a nossa vida. Mas há um outro exemplo que diz assim, em João, capítulo 1, versículo 13: não nasceu da vontade do homem, nem nasceu da vontade da carne. Nasceu então da vontade de quem? Da água e do Espírito. Rapidamente a gente pensa: água, batismo. Errado. A água não é o batismo. Isso já foi explicado há 500 anos atrás por Calvino, quando, escrevendo o comentário do Evangelho de João, ele diz: há muitos que têm muitas ideias e sugestões do significado disto, mas há somente um significado. Água e Espírito é a mesma coisa. E ele argumenta, entre outros argumentos, porque se a água fosse o batismo, então o batismo salva. E todos nós sabemos que o batismo não salva. Assim como Jesus viria, e dito por João Batista, viria após mim, disse João Batista, aquele que vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. E ninguém caiu numa churrasqueira, ninguém está chamuscado, mas assim como Espírito e fogo
é uma coisa só. Espírito e água, João está colocando nos lábios de Jesus, descrevendo o que Jesus disse, dizendo: é a mesma coisa. É o poder purificador, é o poder do renascimento, é o poder da transformação que só o Espírito pode conceder. Eu posso querer nascer, mas eu tenho que nascer da vontade de Deus. Eu posso querer nascer de novo, mas eu preciso nascer do Espírito. Do Espírito. Lembre de Maria Madalena. Ela tinha 7 demônios. Ela encontrou Jesus. Desses 7 demônios não ficou um no corpo dela. Havia um outro homem endemoniado que vivia pelos cemitérios. Ele se rasgava, ele se feria, andava desnudo. Ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia segurá-lo. Ele não parava. Mas quando encontrou Jesus, ele não falou nada. O endemoniado não falou. Mas os demônios gritaram, horrorizados, aterrorizados, dizendo: Senhor, viestes atormentar-nos antes do tempo? Jesus não faz nada antes do tempo. Vai chegar o tempo deles. Jesus expulsa os demônios de Maria Madalena. Jesus expulsa os demônios daquele homem lá de Gadara. Pelo poder de Deus, este homem e esta mulher são transformados. Eles nascem de novo. O nascimento de Madalena foi tão extraordinário que elas, ao ir à sepultura, ao sepulcro de Jesus, melhor dizendo, ela volta feliz, extasiada, dizendo: Jesus ressuscitou. E essa mensagem só podia ser proferida por pessoas que experimentaram o novo nascimento. Então ela deixa de ter aqueles hábitos, aquele modo de vida, aqueles pensamentos, e agora ela está ali, indo ao sepulcro, porque Jesus está lá, o corpo dele está lá, e ela vai e volta. E o gadareno? O gadareno está agora, que não sentava, que não se vestia e que andava sem juízo, está sentado aos pés de Jesus. Ele está vestido, ele está ouvindo, ele não está preso, ele está livre. Jesus fez com que ele nascesse de novo. Quando a pessoa nasce de novo, os nossos demônios são expulsos. A nossa maneira de viver é totalmente outra. Quando nós nascemos de novo, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos são transformados. E até estas pessoas que tinham isso como vida, que eram dominados por espíritos, agora é dominado por um outro espírito, o Espírito Santo. Agora sim, a vida, agora sim a liberdade, agora sim a paz, a alegria. E Jesus diz para aquele homem: ex-endemoniado, volta para a tua casa, volta para casa, homem, conta aos teus tudo o que Deus fez em tua vida. E ele volta para casa, mas não vai falar só em casa, ele fala em Decápolis, é uma região de 10 cidades, e ele se torna pregoeiro da verdade, do amor e do poder de Deus, como Madalena se tornou também pregadora do poder de Deus, anunciando as boas novas, levando e afirmando que Jesus Cristo ressuscitou. Isso é mudança de vida. Isso é o novo nascimento. Então, se a gente fosse fazer já uma aplicação, a gente diria: como é o novo nascimento? A minha vida mudou em quê? A gente não vai ter novos nascimentos diários. A gente nasce somente uma vez. A conversão é única. É um ato maravilhoso de Deus. Nascer da vontade do Pai, de Deus. Nascer da água e do Espírito, e nascer do poder de cima. Isso sim é novo nascimento.
porque lá em João capítulo 1, versículo 13, de maneira que João capítulo 3 agora exemplifica o raciocínio que João estava colocando. Ele disse: tem que nascer de cima. Quem é que veio de cima? Foi Jesus. Quem é que vem de cima e fala das coisas do alto? Jesus. Quem é que tem o poder, como diz o próprio Jó, lá no capítulo 31, que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? A herança de Deus para a nossa vida é um novo nascimento. Só Ele que vem de cima, só o Deus poderoso que está em cima pode mudar a nossa vida. Teve um homem que viu Jesus de cima para baixo. Esse homem era Zaqueu. Ele era baixinho, precisou subir num sicômoro, porque Jesus ia passar por ali, e aquela pessoa, aquela figura tão respeitada na sociedade, como aquele que é cobrador de impostos, coletor e chefe dos coletores. Ele agora está em cima de uma árvore para ver Jesus passar ali embaixo, mas ele não percebe que ele, vendo Jesus passar ali embaixo, maior é Deus que o vê das alturas. E o filho olha para Zaqueu e diz: hoje convém que eu entre na tua casa, que eu coma na tua casa, que eu participe da tua refeição. Zaqueu desce dali depressa. E era a ordem de Jesus: desce depressa, Zaqueu. É urgente, não temos tempo a perder. Ele desce rápido, vão para casa, prepara a refeição, e preparada a refeição, ele, ouvindo Jesus, extasiado pela honra de ter aquele que apenas queria ver. Zaqueu queria apenas ver, já estava satisfeito, e agora ele tem o próprio Jesus dentro de casa. Jesus, se eu defraudei alguém, eu restituo até 4 vezes mais. Vocês sabem que a última porção do corpo ou do ser humano que se converte é o bolso, né? Então, quando Zaqueu diz isso, ele está dizendo: eu não quero saber de dinheiro, eu não quero saber de status, eu não quero saber de nada. Senhor, eu restituo, eu quero mudar de vida. Mas não é a nossa vontade, não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Não é a vontade da carne, é a vontade do Espírito, nascidos da água e do Espírito. E Zaqueu está experimentando justamente isso, porque diante de Zaqueu está aquele que vem do alto, e Zaqueu nasce do alto pelo poder de Cristo. Eu não tenho dúvida da salvação de Zaqueu. A gente pode ter dúvidas de muitas pessoas por ter ou não experimentado a salvação, mas é Jesus quem diz: hoje houve salvação nesta casa. A gente tem certeza porque Jesus afirma. E se Jesus afirma, realmente isto aconteceu. Jesus é aquele de João capítulo 7:50, que mostra o poder dele para transformar vidas. João 19:38-42, ele vem do alto e transforma as nossas vidas. Ele é o poder do alto que transforma nós que estamos aqui apenas numa vida superficial, na superfície desta terra. Meus irmãos, a gente poderia também aplicar na nossa vida o seguinte: Senhor, como é que eu posso demonstrar a minha salvação? Como é que eu posso demonstrar que a minha vida mudou? E isso faz com que a gente reflita nas palavras de Zaqueu. O que é que eu estou, como é que eu estou mostrando que eu nasci de novo? Repetimos: não se nasce todos os dias novamente. É uma única vez
que nós nascemos. Olhem para o texto de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E o versículo 14, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Será que precisava Zaqueu descer depressa do sicômoro para encontrar Jesus e conduzir Jesus e acompanhar Jesus até dentro de casa? Será que haveria pressa para Madalena mudar de vida? Será que haveria pressa para aquele gadareno com a legião de demônios ter um novo nascimento? Teria pressa para Saulo, no caminho de Damasco, receber ouvir a voz do Senhor, receber a visitação do Deus dos céus, como luz. Meus irmãos, é urgente o novo nascimento. É como Jesus exemplifica lá no deserto, história lá de Números. As pessoas começaram a ter uma invasão de serpentes, e essas serpentes picavam, não dava nem tempo de correr, o povo já ia morrendo, não dava tempo para muita coisa, e as pessoas começavam a morrer, e eles disseram: Moisés, o que é que está acontecendo? É uma praga. Teve praga de rãs, teve praga de piolho no Egito, mas agora no nosso acampamento uma praga de serpentes. Como vamos sobreviver? Deus intervém e diz: Moisés, pega uma haste, faz uma serpente, coloca essa serpente bem alta, porque é urgente, Moisés. É necessário, Moisés. É necessário que estas pessoas que não querem morrer, que precisam viver e que viverão, é necessário que quando elas forem picadas, elas olhem para a serpente. É por isso que Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente para que aquelas pessoas que foram picadas não morram, é necessário para nós que vivemos hoje, que temos recebido a picada da serpente, que atribula as nossas vidas desde o Éden, é necessário que tenhamos o antídoto. E o antídoto não é olhar uma serpente de bronze hoje, é olhar para Jesus, lembrando também das palavras de Isaías, quando Deus diz: olhai para mim e vivereis, olhai para mim e vivei. Então é necessário, é urgente, é primordial, irmãos, olharmos para Jesus, porque nós já fomos picados, já nascemos com o veneno inoculado na nossa alma, e o salário do pecado é a morte, morreremos. E é necessário olharmos para Jesus, que seria mais tarde levantado numa cruz, e alguns passaram, menearam a cabeça, olharam para Jesus, mas olharam sem fé, olharam sem experimentar o novo nascimento, e eles passavam, meneavam a cabeça, e alguns até lançaram impropérios contra o Jesus que estava à vista de todos. Se tu és o Cristo, desce. Se tu és o Filho de Deus, desce e creremos em ti. Jesus não desceu naquela hora, nem atendeu a tentação em Mateus 4, nem atendeu a tentação dos homens que passavam com desdém diante da cruz. Jesus ressuscitou, e quem olhar para Jesus hoje com fé, a vida será outra. Essa fé não é pensamento positivo. Essa fé não é a gente dizer: tá, eu creio, como aqueles homens aqui do capítulo 2, versículo 23 a 25, eu creio que Jesus fez o milagre, eu creio que Jesus Cristo tem poder, eu creio que esse homem é um rabi, como Nicodemos chamou Jesus de rabi. Não é esse tipo de crença, não é esse tipo de fé. É a fé que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8.
é um dom de Deus. É uma fé que faz Saulo mudar de vida. É a fé que faz Madalena nascer de novo. E é essa fé que Nicodemos precisava ter. É essa necessidade que Nicodemos precisava perceber. Nicodemos, o senhor precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Eu não estou entendendo isso. Nicodemos, se você não nascer de novo, você morre. Paulo disse: Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas é da vontade do Pai, é da água e do Espírito, é do poder do alto que isso acontece. Está fora do nosso controle. Então, nada mais correto do que dizermos: Senhor, muito obrigado por concederes um novo nascimento. Muito obrigado, Senhor, porque em pecado me concebeu minha mãe e o Senhor me salvou. É importante que a gente tenha a percepção de quantas pessoas Jesus está mostrando e dizendo: é urgente a pregação do Evangelho. Nós podemos agradecer. Os que já nasceram de novo podem dizer: Senhor, muito obrigado. Fizeste nascer de novo. Mas e aqueles que ainda não nasceram? Ore, como o apóstolo Paulo orientou, ore por aqueles que ainda não creram, ore pelo Israel de Deus, ore por essas pessoas, ore. Como o próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É urgente, não é para ontem, é para agora, é para esse instante, é para agora, no momento de hoje, sairmos, orarmos, intercedermos e pedirmos: Senhor, tem misericórdia. Talvez um marido descrente, seja urgente, é necessário nascer de novo. Uma esposa descrente, um filho desviado, conflitos entre as pessoas, a picada do veneno da serpente, que existe desde o Éden até o dia de hoje, picando, matando e destruindo. Porque o diabo não veio para outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. É urgente, irmãos, é urgente. Preguemos, mas não deixemos de dizer: Senhor, muito obrigado. Viver como Paulo, anunciar como Madalena, e talvez até em algumas circunstâncias, como alguns missionários que viveram no Irã, que viveram na Síria, serem infiltrados, como Nicodemos estava infiltrado no Sinédrio. E quando queriam um julgamento, foi injusto, mas quando queriam mais injustiça contra Jesus, é Nicodemos quem se levanta e diz: não é assim que a nossa lei faz. Ele era um infiltrado. Quando Jesus morre, ele e Arimateia, membros importantes do Sinédrio, infiltrados, providencia o sepulcro. Talvez muitos missionários hoje, em lugares perigosíssimos, estejam com muita sabedoria e prudência, pregando que Jesus concede o novo nascimento. E nós precisamos também orar por eles. Estão infiltrados nesses ambientes em que o simples carregar uma Bíblia o condenam à morte. Nicodemos manteve a sua fé, mesmo em um ambiente hostil do Sinédrio, mesmo em um ambiente perigoso de Roma, ele manteve a sua fé. Vamos manter a nossa gratidão, vamos manter a nossa mensagem, vamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, de quem vem a nossa salvação. Vamos fazer isso, porque só Jesus Cristo salva. É necessário nascer de novo.
E seria chocante, como foi aos ouvidos de Nicodemos: eu sou judeu, o Senhor está dizendo que eu preciso nascer de novo? Imagine se Jesus viesse hoje e dissesse: você precisa nascer de novo. Talvez alguém dissesse: não, nada disso. Meu pai é presbiteriano, minha mãe é presbiteriana, os meus avós são presbiterianos. Eu já nasci dentro de um berço evangélico presbiteriano, fui batizado na infância. Esse também precisa nascer de novo. Nascer de novo não tem nada a ver com batismo, com sangue, nem vontade do homem, mas pelo poder de Deus. Não é chocante Jesus olhar para a gente e dizer: você precisa nascer de novo? Eu não sei qual é a nossa situação, a sua situação, mas a mensagem de Deus é um grito de urgência. Façamos isso imediatamente. Quem não nasceu, que se coloque aos pés de Cristo e olhe para Jesus, o Salvador. Quem já nasceu, se ajoelhe diante de Jesus e diga: Senhor, muito, muito obrigado, e mostre a mudança pelas nossas atitudes e postura e vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez agradeço. Louvemos ao nosso Deus.